temos dois temas, né? A indústria e serviços. O Ricardo hoje vai falar menos, porque ele está na gravação do nosso encontro. Hoje a Duda, que é nossa assistente de gravação, ela faz faculdade, né? E hoje é dia dela fazer prova, então ela não pôde estar conosco. E a gente recebeu, Basílio, o teu material por e-mail, tá? Então, a primeira coisa que eu precisava esclarecer a vocês, assim, o Basílio questionou sobre o setor cerâmico, na presença do setor cerâmico nesse questionário, e da ausência de perguntas específicas para o setor cerâmico. Então, só para esclarecer, gente, quando a gente foi fazer o estudo, e o 2050, quase que o motivo principal era o setor cerâmico, a gente constituiu um grupo de 3 engenheiros, constituímos um questionário específico do setor cerâmico, e nós aplicamos das 50 cerâmicas existentes hoje, quantas que responderam, Sérgio? 23, 27, alguma coisa assim, né? Não chegou a 30. Eles responderam, a gente tabulou, e os engenheiros visitaram um grande número de ceramistas. Então, essa reunião sobre a indústria cerâmica e o material da indústria cerâmica, vocês vão receber amanhã ou depois da manhã, porque a próxima encontro nosso é só sobre o setor cerâmico. E quem vem falar com vocês, né, igual quando a gente falou da agricultura, veio Ulisses, quem vem falar com vocês são pelo menos 2 dos 3 engenheiros que trabalharam no projeto, o Og e o Eduardo. O Marcelo, eu não sei se consegue, nesse dia, estar presente, ainda não confirmou. Então, na terça-feira que vem, a gente vai falar só de cerâmica. E daí, na outra semana, a gente vai falar dos 2 setores que ficaram faltando da pesquisa, que é turismo e agricultura, é isso, Sérgio, que ficou faltando da gente discutir? Não. Ou já acabou? Acabou? Não, a agricultura já foi. Já foi? Então, já acabou os nossos setores econômicos? Cerâmica, Agricultura, Ricardo, comércio, indústria, serviços, turismo e cerâmica. acho que é cerâmica só dia 6, né? Só. Isso. Bom, então, terminado, gente, essa reunião da terça que vem, aí o que a equipe do 2050 vai fazer? Nós vamos passar uns 15 dias pegando tudo que foi proposto e condensando numa proposta só. Aí a gente vai encaminhar para vocês lerem, fazerem ajustes, e aí nós vamos nos reunir daqui 3 semanas, vamos assim dizer, né, para fechar essas propostas. Fechadas essas propostas, a gente fica mais 1 ou 2 semanas sem se ver para a gente fazer a redação e montagem final. Aí a gente encaminha para vocês e aí a gente vai ajustando esse caderno. Então, a ideia é que até final de outubro, comecinho de novembro, a gente já tenha uma versão 1 pronta para pegar na mão, para mostrar para todo mundo, tal, para finalizar, né? Então, a ideia é novembro a gente já finalizou. Fechou? Ok? Bom, então, o setor industrial, a gente teve dificuldade, né, de fazer o inventário. Esse inventário, essas pesquisas foram quase que exclusivamente responsabilidade do Sérgio, ele que ligou, ele que buscou, porque os empresários, isso não é Tambaú, isso é em todo lugar, né? A empresa, a indústria, ela é mais fechada, um pouco mais desconfiada, tem dificuldade de compartilhar dados, então o Sérgio ficou destinado só para isso aí. Os outros inventários a gente pôs pessoas no campo, fez pela internet, e esse, no caso, não, a gente fez
via Sérgio, sempre via Sérgio. E aí, eu não anotei aqui, não sei se o Ricardo pode falar, quantas indústrias eram nossa meta e quantas que nós conseguimos entrevistar. Você pode falar, Ricardo? Na verdade, ele contabilizou a indústria, ele misturou a indústria cerâmica, então estava um número diferente. A gente tinha tem, né, em torno de 30 indústrias em Tambaú, sem contar a indústria cerâmica. E a amostra nossa era E, 30. não, 30 era o total. Ah, Tá? Então, como ele estava contabilizando cerâmica, um monte de indústria lá junto, estava dando cento e pouco, mas isso é um número que não era real. Então, vamos dizer que de 30, aí, se for ter metade, pelo menos, seriam 15, mas só 8, se eu não me engano, responderam. certo. E aí, nas perguntas que o cerâmico tinha igual, ele contabilizou aqui, certo? Para a gente ter uma visão. Então, tá claro isso, gente? Nós temos aqui, então, a indústria que não é cerâmica e as perguntas que o setor cerâmico respondeu e que tem a mesma pergunta no questionário dela, a gente também respondeu aqui para atender o universo, entender o universo da indústria, tá? Então, a gente é, percebe em Tambaú, né, que, em geral, a cidade olha, quando fala em indústria, vê só, quase que exclusivamente, a cerâmica como um setor industrial. E em Tambaú existem outras indústrias, a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso, né, do setor metal-mecânico, que tem muita possibilidade e muita possibilidade de crescimento e que a gente não está vendo isso, não está explorando isso como potencial. Ricardo, você pode botar no computador? Será que ele está presente, gente? Tá, Tá, ok. O Ricardo não pode falar hoje, ele falou para mim. Bem, então vamos lá. Produção. Em relação à produção, né, 63,64 alega que a produção é predominantemente manual e 30,30% que metade ou mais da metade é automatizada. Então, gente, isso aí é um fator de extrema dificuldade quando você fala em mercado, né? Acabou de sair daqui, faz uma hora mais ou menos, um pessoal da FAPESP e pesquisadores da Unicamp que vieram conhecer essa estrutura de agência de desenvolvimento, como é que faz isso. E aí a gente conversou bastante, eles ficaram a manhã e à tarde aqui, e falando muito disso, né? Da necessidade das empresas automatizarem processos, colocarem tecnologia nos seus processos de controle e de automação. Então, quando a gente vê 63, praticamente 64% de uma produção predominantemente manual, né, a gente fica preocupado com isso. Agora, como mudar isso aí? Isso a gente precisa descobrir uma estratégia ou quem vai gerenciar isso no 2050, né? Execução do 2050, trabalhar com muito estímulo à automação industrial ou tecnologia ou indústria 4.0 para Tambaú. Até porque dos 30% que disseram que dizem que metade ou mais da metade é automatizada, né? Metade deve ser metade da fábrica, né? O que também não é bom, teria que ser muito mais que a metade.
Quanto a novos produtos, o que a gente vê aí, olha, um número muito grande não respondeu. 53. Oi, Posso fazer uma partezinha? pode. Quanto à automação, tem vantagens e desvantagens. A gente vai ter uma vantagem de maior produto, talvez qualidade, enfim, mas o emprego provavelmente é afetado. Então precisa talvez achar um meio termo que atenda. A gente já está com dificuldade de qualidade e talvez a gente gere mais desemprego. Então, não sei, precisa analisar como fazer essa automação sem criar algum outro problema. Agora, olha, do ponto de vista da indústria, é assim, olha, a indústria, a função social, a função da indústria é gerar negócios. Ou ela automatiza, ou ela não sobrevive. Não é função da indústria se preocupar com o emprego, assim, entendeu? Quem vai ter que cuidar disso, na verdade, é a gestão do município. Quando você automatiza uma indústria, aquela mão de obra que sobra, ela tem que estudar. Essa é a grande realidade. Eu não posso manter um município com uma indústria manual porque eu tenho que gerar emprego. É o contrário, viu, Basílio? Eu tenho que pegar aquela mão de obra e, de alguma maneira, eu tenho que qualificar. É óbvio que você não consegue qualificar todo mundo. Então, as empresas que não se automatizaram, não tiveram tecnologia, vão absorver. Mas o ideal é que haja uma grande ação na cidade para qualificar todo mundo. Porque a hora que você qualifica, novos negócios aparecem, novas empresas aparecem e a empregabilidade daquela pessoa aumenta. E aí a renda aumenta. Então, é melhor que você, no começo, tenha essa ação, né? Porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com desenvolvimento econômico e que fala em captação de negócios, né? E se você for olhar a mão de obra, se você for olhar a mão de obra de Tambaú, por exemplo, em algum lugar vai estar. É uma baixa escolaridade, a grande maioria. Então, eu vou ter que buscar indústrias com um baixo nível de qualificação industrial, vamos assim dizer, porque o que eu tenho a oferecer é pouco. Então, eu preciso inverter isso. Por isso que é um processo de anos e anos e anos, né? Agora, uma empresa, ela não se automatiza de um dia para o outro. E aí, sim, é responsabilidade dela qualificar o grupo dela. Não sei se eu te respondi. Ok, beleza, ok. Pode falar aí, Jorge. Eu estou bem carinho dos dois, do seu Basílio e da senhora também. Eu concordo plenamente com o que a senhora está expondo, porque hoje, no que tange a parte de automatização, significa que a redução de custo para a empresa, a competitividade dentro do mercado, né? Porque 74% de mão de obra significa um custo muito alto no final da ponta. Por mais que a mão de obra seja baixa, mas isso não significa um custo altíssimo no final da ponta. Né? Entendeu? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Não é o fato de você ter mais mão de obra que você vai ter um custo lá na frente competitivo. Pelo contrário, hoje não. Né? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que a mão de obra não deva ser qualificada, não é isso. Mas igual a senhora comentou, hoje existe necessariamente que as pessoas qualifiquem a mão de obra, né? Que ela possa dar cursos, dar treinamento, porque se ela não servir para essa empresa A, é para a empresa B. Isso. Ou seja, é essa a situação hoje gerada no mercado. Vamos viver a partir do ano que vem, da pós-pandemia, que está havendo uma discussão nacional e mundial nessa situação, ninguém sabe o que vai acontecer também. Exatamente. Está extremamente definida até então.
Eles vai ter que ter um reajuste grande entre os empresários para saber qual é o tipo de atitude que deve ser tomado. Que será tomado, aliás, a partir de janeiro para frente. Agora, você vê, né, falando em pandemia, gente, todas as escolas, Senai, Senac, o Senar, o próprio Sebrae, as grandes universidades estão oferecendo cursos gratuitos pela internet, com certificação, né? A população, ela está muito alheia a isso. Então, é necessário, de novo, que a cidade tenha alguém ou uma instituição que bote todo mundo para estudar. Então, eu não sei se eu comentei com vocês, né? A gente fez aqui a abertura de uma empresa que é um atacadão. Hoje, para você varrer o chão do atacadão, para você trabalhar no caixa, para você ser cuidar das prateleiras, né, repositor, no mínimo é segundo grau completo. Muita gente voltou para trás, não foi aceita, né? Isso é ruim? Por outro lado, é bom, porque a pessoa que não foi aceita entendeu que ela vai ter que estudar. Então, em termos de políticas públicas e estratégia para desenvolvimento econômico, que eu vejo para Tambaú, o princípio está em qualificar cada vez mais o trabalhador. A gente vai ver lá na frente, ele é um trabalhador manual, de baixíssima escolaridade. Então, o que a gente vai oferecer para as empresas que vierem? Ou que tipo de empresa nós vamos buscar? Né? Aquela que vai explorar a mão de obra, que é ineficiente, não é mais para isso, né? Então, nós temos que inverter esse movimento aí. Bom, em relação à escolaridade, né? Falando em escolaridade, tá aí, olha, alta direção, 77,78 não responderam. E 13,88 tem ensino superior completo. Quando a pessoa não responde, né, principalmente ao se falar em escolaridade, provavelmente ela considera que a escolaridade que ela tenha não seja uma coisa legal de se falar. Normalmente, os empreendimentos antigos, eles são iniciados sempre por um empreendedor, em geral, pessoas que saíram da fábrica mãe e abriram o seu negócio, né? E que não tiveram tempo de estudar. Isso é muito comum nas empresas mais antigas, a alta administração não ter o curso superior. E, por outro lado, ninguém garante que ter curso superior dá alguma coisa, né? Existem pessoas aí, empreendedores, que ficaram muito bem financeiramente e que não tinham o curso superior. Mas é interessante a gente olhar essa informação de que praticamente 78% de quem respondeu não tem, provavelmente não respondeu porque provavelmente acha que a sua escolaridade não atende, né? Isso nos dá indício, de novo, da necessidade de informar e atualizar essa alta administração sobre tudo o que está acontecendo no mundo empresarial, na qualificação dele como empresário, na qualificação da indústria como indústria e na qualificação do produto dele. Por outro lado, vocês vão ver lá, olha, ensino superior, setor administrativo, que provavelmente é o pessoal do faturamento, de pagamento, finanças, né? Alguém que faz o setor de pessoal, ensino superior completo, 63%. E o ensino médio completo, 21,50%. Deve ser alguns auxiliares administrativos e parte da produção, né? Outra coisa que chama atenção, e tem me chamado muita atenção, é isso, olha, o setor comercial e vendas, 56% ensino médio completo, 28% ensino superior completo.
Então, vocês entendem? Por isso que eu, às vezes, falo assim, olha, esse não respondeu da alta administração tem a ver com alguma coisa relativa à escolaridade da alta administração, porque todos os outros, eles responderam, né? No setor de produção, a gente tem 39 com ensino fundamental completo e 31 com ensino médio completo. Gente, 39 para ensino fundamental completo é muito pouco de escolaridade. São 4 anos de estudo. Se você falar numa empresa que pode ser automatizada, que vai usar processos, que vai usar um computador para fazer controle da produção, controle da qualidade, uma empresa, uma pessoa com ensino fundamental completo vai ter muita dificuldade de absorver essas novas tecnologias, né? O setor de logística, 27% dos funcionários possuem ensino médio incompleto e 27% ensino médio completo. Ou seja, o que seria esse setor de logística, né? Movimentação da produção interna, carga, logística da entrega. Eu não acho que deveria ser assim, né? Hoje, a logística é um fator de alto custo nas indústrias, né? O tempo que a matéria-prima demora para se movimentar dentro do setor de produção, o tempo que o produto acabado chega no consumidor final, tudo isso é fundamental no cálculo do custo final desse produto, né? E quanto aos outros funcionários dos outros setores, 91% não respondeu. Então, assim, eu faço uma inferência sobre isso, né? Que a escolarização desse pessoal está baixa, né? Está baixa. Poderia ser maior. Oi? Não sei se você vai estar lembrando, as outras cidades que vocês também estão fazendo o projeto, esses índices de escolaridade têm sido muito diferentes da nossa aqui de Tambaú? Olha, depende das cidades, né? Guaxupé, a gente fez ontem o setor da indústria e a gente também percebeu isso, da baixa escolaridade. Então, por exemplo, você tem em Guaxupé, setor calçadista, tem 150 indústrias de calçado lá, e elas são, na sua grande maioria, semi ou quase nada automatizado. Então, baixa escolaridade. Então, é um número grande, é muita mão de obra, é aquilo que o Edgar falou, é muita gente que ganha um salário menor e que dificulta até para a empresa a profissionalização da produção, né? Isso a gente percebeu em Guaxupé. Em Rio Pardo, a gente ainda não está em processo de tabulação, mas acho que não deve ser muito diferente, não, Marquinhos. Quando você começa a trabalhar essa questão nos municípios e buscar negócios para a cidade, antes de tudo, é necessário que você passe a criar aquele setor que a gente chama do banco de talentos, o banco de empregos, o convênio com os RHs, esse acordo com os RHs, né? Trazer o Senai para dentro do município, dar cursos, insistentemente cursos para os trabalhadores e para os desempregados, com o objetivo de melhorar o nível. Porque é uma roda, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? A empresa não melhora porque a mão de obra é ruim, e a mão de obra ruim não precisa melhorar porque a empresa não exige nada dele, né? Então, há um momento de se quebrar isso.
Em Guaxupé, a gente sentiu muito parecido com o de vocês, também, os números e essa questão da escolaridade. Inclusive, esse índice de não resposta da alta administração também existe lá. Bom, treinamento, né? A gente está falando de mão de obra. 42% das indústrias ofereceram treinamento aos funcionários e 23% não ofereceu. 27% disse que o treinamento foi dado por consultores técnicos contratados, 13% empresa de consultoria contratada e 10% funcionários da própria empresa. Aqui a gente tem um número interessante, né? 27% de consultor técnico e 13%. Isso aí vai dar 30%, 40% foi treinado por alguém que veio de fora, né? E o que é ruim, né? É bom, mas ao mesmo tempo é ruim. 10% eles foram treinados por funcionários da própria empresa. Por que é ruim, gente, isso? Porque quando você pega um funcionário da própria empresa para treinar os seus funcionários, você acaba repetindo os erros, você repete os acertos, mas você repete os erros que já estão inseridos no processo da produção e inseridos naquele funcionário. A gente viveu aqui em São João um momento, né, que nós preparamos uma mão de obra intensivamente, e a gente esqueceu de um cargo importante da indústria chamado encarregado. Então, quando a indústria se instalava aqui e entrava em operação, eu tinha um problema seríssimo, que este encarregado, ele, de uma certa maneira, praticava assédio moral, vamos supor, em cima do grupo dele. Por quê? O grupo que entrava com 800 horas Senai, achando que ele era o máximo, e aquele encarregado não tinha nenhuma hora Senai. Ele foi o cara que aprendeu fazendo na produção e virou encarregado. Então, nesse momento, a gente teve que dar uma parada e fazer uma grande ação com os encarregados de todas as empresas da cidade. Esse era um dado que quem trouxe foi o próprio sindicato dos metalúrgicos, né? Amélia, só uma coisa, esse treinamento, será que não pode ser, por exemplo, para operar uma máquina, alguma coisa assim? Eles terem entendido isso? Não um treinamento de capacitação mais global? Mesmo de operar uma máquina, porque assim, olha, quando você vai treinar, vamos falar num soldador, que é uma atividade bem básica, né? Vocês têm aí setor metal mecânico. Ao invés de você dar um curso de solda para o seu soldador, você precisa dar outras informações antes do solda. Você precisa dar metrologia para ele aprender a lidar com medidas, você precisa dar gestão da produção, você vai dar leitura de desenho técnico, você dá uma série de informações e a última informação é a solda e a operação da solda. Aí ele é um soldador completo, entendeu? Você pode dar um projeto para ele e ele executa, ele não é um ser automatizado. Então, é disso que eu estou falando, assim, mesmo para os cargos mais simples, seria muito importante que a gente tivesse em Tambaú vários cursos básicos para todos os trabalhadores, né? E que eles pudessem fazer, por exemplo, metrologia, por exemplo, gestão do tempo, por exemplo, gestão da qualidade, que são assuntos básicos, que pode ser um funcionário de uma cerâmica, como um funcionário de uma metalmecânica, que são as indústrias que vocês têm aí, né? Aqui fala, olha, os funcionários treinados são 18% do setor administrativo, 12% do comercial e 40% não respondeu.
Então, aqui eu começo também a achar que a produção não faz treinamento. Quando perguntado sobre o número de funcionários que foram oferecidos treinamento, 90% também não respondeu. Os resultados obtidos foram melhoria de administração, ok? Está falando lá, né, que treinou o pessoal administrativo, redução de perda de matéria-prima, olha que interessante, perda de matéria-prima pode ser na gestão da produção, né, na linha de produção, como pode ser na compra ou na logística, e 44% não respondeu. Provavelmente, essa não resposta dos resultados é porque há uma resistência grande da empresa ou das empresas, principalmente as mais antigas, e que fazia tudo da forma dela, né? De não acreditar em treinamento e olhar treinamento de funcionário como uma despesa e não como um investimento, né? Quando você treina pessoas, você está investindo na sua própria empresa, porque ela vai errar menos, ela vai ser mais produtiva, ela vai te dar mais resultados, né? Mas é difícil, em geral, isso são com todos. Olham o recurso financeiro do treinamento como despesa. Bom, quanto a mercado, né? Quanto à sua estrutura e concorrência, 12% médio e 75% não respondeu. O que eu estou entendendo aí é que a estrutura que ele tem para concorrer no mercado deve ser isso, né? 75% não respondeu, ou seja, provavelmente ele não tem nem muita ideia com quem que ele concorre ou qual é o mercado que ele tem. Vocês vão, a semana que vem, ter muita informação interessante a respeito do setor cerâmico, né? O setor cerâmico foi um setor que foi perdendo o mercado e hoje o mercado dele são cidades menores do sul de Minas, né? Quando deveria ser cidades muito maiores, né? Então, por que ele foi perdendo o mercado e por que esse mercado sobrou para ele? Aí, quanto às expectativas do crescimento do setor, 15% acredita que vai crescer de 1% e 3% ao ano e 75% não responderam. Provavelmente, esses 75% não sabe o que vai acontecer com ele. Provavelmente, ele não trabalha com previsão, não trabalha com estratégia, ou aquilo que a gente conversou da outra vez, né? Alguns ceramistas a gente escutou isso. Eu vou trabalhar até quando eu tiver retorno, até quando der. Ou seja, ele está esperando o mercado não reagir mais ao produto dele. E aí, a justificativa desse crescimento, que eles estão falando de 1% a 3%, né, foi dada pelos respondentes como a expectativa de melhora da economia nacional e municipal, com 9%, e 81% também não respondeu. Então, isso também é preocupante, porque a gente está entendendo que os nossos empresários, né, não têm uma perspectiva otimista de futuro, né? Essa não resposta é mais ou menos isso. Ele não vai responder para a gente, não tenho nem ideia, vamos lá no que der, né? Quanto à concorrência, né, a gente falou em mercado, agora a gente vai para a concorrência. 15% acredita que vai ficar mais difícil competir, enquanto que 6% alega que não vai mudar muito e 75% não respondem.
complicado, né? Quando solicitada uma justificativa desse fato, 3% acha que vai entrar novas empresas no mercado, 3% não quis opinar e 84% não respondeu. Em relação à última da concorrência, né? 12% das empresas estão preparadas para as mudanças do mercado, enquanto que 9% não estão. Então, eu sinto falta, Marquinho, do Zé Augusto aqui, né? Para ele ver um pouco desse perfil, dessa dificuldade que a gente tem hoje no setor industrial, né? De Tambaú. E não adianta a gente esperar que esse empresário vá fazer uma grande mudança, né? Tudo vai começar pelas condições da própria mão de obra, da transformação de Tambaú, né? Seu Edgar, o senhor ligou o som, pode falar. Aproveitar, só para um pequeno lembrete, a cidade próxima onde eu moro aqui, chamada Americana, passou há uns 3 ou 4 anos atrás um processo parecido com isso aí, por conta da tem uma cidade de tecelagem, né? Isso. Uma tecelagem. E por conta da concorrência chinesa, tiveram uma dificuldade enorme se não tivessem que fazer uma renovação exatamente como o senhor está expondo aí, né? Porque hoje o mercado está reagindo, o americano está reagindo, porém, tiveram uma dificuldade, muitas empresas fecharam na época, por conta de todo esse tipo de coisa, por falta de planejamento, porque a mesmice é assim, nós estamos ganhando dinheiro, vamos ganhar dinheiro, não esquece do detalhe. Só que esse ganhar dinheiro levou um certo tempo até que alguém percebeu essa lacuna e começou a entrar nesse espaço aí. Foi quando eles perceberam, e agora, o que nós vamos fazer? Se não tiver de fazer uma reciclagem novamente, para que pudesse recuperar o mercado. Entendeu? É isso mesmo. A gente, por exemplo, a entrada do tecido chinês, né, quase que quebrou a Americana, porque não tinha tecnologia, não imaginou que um dia isso fosse acontecer e ficou no mesmo, né? Eu me lembro disso, foi na época do Collor, não foi? E aí, ou se reinventa ou fecha, né? Então, um pouco disso Tambaú vive hoje. Ele precisa se reinventar enquanto setor industrial, precisa realmente, né? E eu acho que isso vai começar um pouquinho pela formação de mão de obra, por isso essa coisa que eu insisto muito, da gente ter um braço do Senai aí, para qualificar todo mundo que está trabalhando, que não está trabalhando, né? Para a gente conseguir melhorar o perfil das empresas que a gente tem hoje aí, em termos de produtividade, produção, setor da produção mesmo, né, da manufatura, máquinas, equipamentos, e aí conseguir começar a trazer empresas da cadeia produtiva. Seu Basílio, o senhor queria falar alguma coisa? O que o Edgar está falando aconteceu aqui em Passos também, quanto à confecção. Na época do Collor, eles tinham um comércio aqui, uma indústria têxtil, faculdade de modas muito forte, um comércio muito bom. Aí entrou o produto chinês, quebrou. Poucos sobreviveram, agora estão recuperando, mas foi assim uma competição totalmente desleal, né? A entrada do produto chinês tinha como competir, como ainda não tem como competir com alguns produtos da China. Então é complicado, é difícil. Hoje estamos recuperando, muita gente quebrou com isso. Isso mesmo. É isso mesmo. Hoje a gente estava aqui conversando com esse grupo que eu falei com vocês, né?
tem coisas que a gente nem acredita. Existem pessoas, empresários, que estão investindo em negócio de reciclagem de material eletrônico. Você encontra é mais fácil você encontrar ouro e metais de alto valor na reciclagem do eletrônico do que você ganhar uma serra pelada para ir lá garimpar, né? Olha, que oportunidade interessante de negócios, né? E é tudo com tecnologia, não é catador de computador velho que vai lá e recicla, né? É tecnologia. Essa é a indústria do futuro. Quanto a investimentos, né, que eles responderam, 66% das indústrias pretendem investir nos próximos 5 anos e 24% não. Atual e futuro, né? Quando pedidos para avaliar a situação geral das indústrias, 35% preferiu não responder. 7,4% acredita que a mentalidade empresarial conservadora é um dos maiores problemas entre os empresários locais, de quase todos os setores comerciais, serviços e industriais de Tambaú e da região. E 7,4% acha que falta união entre as empresas pela mentalidade individualista dos seus proprietários. Apesar de ser um percentual pequeno, né, isso a gente escuta muito em Tambaú, as pessoas falarem, né, que não há união dos empresários para se fortalecerem, né, cada um cuida do seu negócio. Eu ia falar exatamente isso, Amélia. Esse percentual está muito baixo pela realidade aqui que a gente vive em quase todos os setores. Isso, Inclusive aquilo que a gente vem falando, talvez um dos trabalhos vai ser esse de desenvolver uma mudança de cultura em relação ao cooperativismo, à união através das entidades, das associações, para poder dar essa virada aí. É incrível, né? O Marquinho acompanhou muito isso do nosso trabalho. Em Tambaú, este sentimento ou essa disponibilidade, essa vontade de fazermos juntos, de brigarmos juntos, de ganharmos juntos, ela é muito pequena. E isso meio que parece que impregnou na cidade, né? Então, os setores econômicos em geral, as pessoas estão batendo a cabeça, fazendo coisas, mas separados. Quando é para juntar, eles até combinam tudo, mas na hora de executar, cada um faz de um jeito, e como combinou, cada um já sabe o que cada outro vai fazer. Então, é um clima muito ruim meio que de desconfiança entre todo mundo, né? E quando você transforma esse pensamento, por exemplo, para o setor cerâmico, é preocupante, porque o que levaria o setor cerâmico ao sucesso? O estarem junto, desenvolvendo coisas juntos, enfrentando o mercado junto, e eles estão separados, né? Eles não estão juntos, não. O discurso é de estar junto, mas a prática que a gente vê, né, das pequenas coisas, não é estar junto. Mas o metal mecânico está igual, viu, Amélia? Está bem desunido também. Porque o que a gente falou é cultural, então a gente precisaria fazer, eu não sei como, tá, gente, um grande trabalho em Tambaú, mudando a postura e a cultura indo para o ganha-ganha. Se todo mundo estiver junto, Tambaú vai para frente, mas não dá para ser assim, né? Agora, nesse momento, é complicado falar nisso, porque estamos vivendo um período eleitoral. Então, todos os municípios estão divididos pelos seus candidatos, né? Mas em Tambaú, mesmo antes do período eleitoral, existia isso, cada um vai cuidar daquilo que é seu, né?
E perguntar uma coisa, Marquinhos, na época que tinha a FICTAN, lembra quando tinha a FICTAN? Existia mais união, será? Muito mais. Inclusive, Dina, os representantes da Associação Comercial e Industrial da época, normalmente, eram os que assumiam também o poder público, a prefeitura. Então, existia uma ligação muito forte do setor produtivo com o poder público. Aquilo gerou aquele auge que você viveu em Tambaú, de 70, 80, e foi fantástico. E dali para frente, foi havendo uma perda que precisamos resgatando. Amélia? Oi? Eu queria complementar algumas coisas aqui. Eu acho que, assim, tem muita coisa misturada do agronegócio com moda. Uma delas, por exemplo, o caroço de abacate, você consegue transformar em pigmento. Então, a pigmentação natural, ela está muito mais valorizada do que a pigmentação industrial. E aí a gente tem uma série de produtos que vêm do agronegócio que você consegue transformar em pigmento. Uma segunda coisa, tem materiais alternativos que mistura fibra de algodão com papel. Tem algumas peças, algumas bolsas que já estão sendo feitas com isso. Então, assim, eu acho que eu vejo muita oportunidade de negócio nessa busca de materiais alternativos, sabe? Você falou que tem aí próximo, uma coisa que eu fiquei até feliz em saber, que a Guaxupé, a indústria de calçados. Então, se tem uma outra coisa complementar, talvez muito perto. Entendeu? Então, o ideal seria a gente buscar as complementariedades, sim. Guaxupé está até longe de Tambaú. Tambaú, gente, está muito próximo a Ribeirão Preto. E o desenvolvimento econômico de Ribeirão Preto não está chegando a Tambaú, em termos de negócios, indústrias. Por que a empresa estaria em Ribeirão Preto, ou em Luiz Antônio, que está ali pertinho, ou em Sertãozinho? Não poderia estar em Tambaú? Lógico que poderia, mas você tem essa questão de não... Eu vejo assim, não há um ambiente de negócios em Tambaú ainda criado. E não adianta, gente, assim, olha... a prefeitura, né, todas as prefeituras, não é só Tambaú, elas têm leis de incentivo, ou ela dá terreno, ou ela dá um dinheiro para a pessoa ir investir, ou ela... seria melhor que os municípios investissem na infraestrutura e na qualificação de mão de obra. Porque se você não tem gente preparada, você não leva ninguém para a cidade, né? E não adianta falar, olha, eu faço qualquer tipo de serviço. As indústrias, não mais, nem o supermercado pega mais sem ensino médio completo. Então, assim, para fechar a indústria, né? É muito complexo. Aproveitar também dessa fala aí, referente a Ribeirão Preto, do Sertãozinho, Franca, essa região grande de mercadológica. Grandes empresas, que eu imagino, tá? Eu estou há muito tempo fora daí, mas eu imagino que acho que esses que estão aí já podem até confirmar ou não. Grandes empresas, no que tange a parte de investimento na região de Tambaú, eu acho que é um problema sério na parte de geográfico, né? Como é que ele vai fazer a distribuição desse produto? Eu acho que quando se trata de empresa pequena, média e pequena, talvez funcione, mas empresas grandes, geográfica de distribuição, porque não tem outra saída. Fica muito longe. Você não tem para você desovar, para você ter uma saída fácil. Por exemplo, você vai pegar uma Anhanguera aí. Como é que você vai pegar a Anhanguera? Você tem que voltar aí, então ir por terreno, você não tem como. Tudo é difícil. A gente tem essa desvantagem da rodovia que não tem pista dupla, né? Mas ela não é ruim.
E quando a gente está falando nisso, o senhor tem razão, senhor Edgar, não é uma grande indústria de 300, 400 funcionários, são indústrias de pequeno e médio porte. Eu acho que se a gente conseguisse criar em Tambaú um ambiente de negócios para empresas de 50 funcionários até 50 funcionários, e é muito melhor do que você ter uma empresa de 1.000 funcionários, porque a hora que ela vai embora, ela deixa 1.000 pessoas na mão, a de 50 não. E é mais fácil a de 50 ficar do que a de 1.000 ficar. Mas aí, de novo, é o ambiente de negócios que a gente precisa preparar. Desde a infraestrutura, porque, por exemplo, Tambaú não tem um distrito industrial estruturado, não tem uma rua asfaltada dentro daquilo que se chama distrito industrial, né? Então, assim, nós não temos nada de atrativo para Tambaú que não seja o quê? A vontade do tambauense de mudar, né? É só isso. Ô, Amélia, Pode falar, Marquinhos. essa questão de novas indústrias, novas empresas virem para Tambaú, precisa ter algum atrativo. Que nem você falou, ou ter um distrito industrial, ou ter uma mão de obra capacitada para essa atividade que a empresa esteja procurando, Precisa. por caso das costureiras, que a gente detectou que tinha esse potencial de 80 costureiras altamente capacitadas. Então, conseguimos trazer já 2 indústrias confecções. Tem que ter matéria-prima que seja interessante para essa atividade da empresa que venha, que é o que nós temos aqui, no caso, em muita abundância, que é a argila, porque se for por outros motivos, as outras cidades também oferecem com ambientes de capacitação melhores, com logísticas melhores. Então, eu acho que a gente tem que detectar quais são os nossos potenciais e daí sim trabalhar em cima de setores, de empresas que tenham interesse nesses potenciais que nós temos. Mas eu acho, então, aí é que tá. Eu acho que nós não temos potenciais. Entendeu? Nós não temos um distrito. A argila é um potencial, é uma abundância em Tambaú, a argila. Então, mas se você pensar a argila vermelha, ela está sendo substituída em muitas coisas por outros produtos. Veja a telha. Então, ou a gente busca um novo produto para essa argila, ou essa telha vai ficar para trás. Mas a artística é cerâmica, muito cerâmica vermelha. O revestimento é muito cerâmica vermelha ainda. Então, assim, ó, mas essa cerâmica, essa argila, por exemplo, o custo de pegar essa argila e levar para uma cidade maior, para uma fábrica maior, é insignificante perto do custo de fazer isso em Tambaú. Porque, por exemplo, para você fazer isso com uma indústria automatizada, com processos, você não tem gente. Amélia, para você ter noção, Vargem Grande do Sul teve um problema sério nessa questão da matéria-prima, que é uma cidade cerâmica também, principalmente de blocos, tijolo. E eles tiveram um problema sério. 3 indústrias de Vargem Grande do Sul vieram para Tambaú há 8, 10 anos atrás, exatamente em função da matéria-prima. E elas estão aí até hoje? Mas estão sofrendo alguns processos também, uma, inclusive, altamente com tecnologia. Foi uma judiação. Ele montou uma indústria cerâmica aqui de Vargem Grande, ele montou aqui em Tambaú, muito boa, já ia empregar inicialmente 100 funcionários. Se você for lá e ver a montagem que foi feita com muita automatização, com fornos modernos, tudo,
por uma questão política, ele não conseguiu abrir a cerâmica. Ninguém deu uma força para ele junto à Electro, que precisava de energia. Tinha que ter pego o governador do estado, deputados que tivessem levado na Electro, teria que ter ligado há 5 anos atrás essa indústria cerâmica. Não conseguiu ligar, ela está parada. Há uns 2 anos deu um vento muito forte, destelhou uma boa parte dela. E está lá, e já ia empregar 100 funcionários. Então, é isso que eu digo. Essa união do poder público com o setor produtivo é o que mais está pegando em Tambaú nos últimos 20 anos. Então, quando eu falo não tem distrito, o que você está falando, energia, deve ser uma coisa complicadíssima para Tambaú, né? Energia em todo lugar, depende do setor da cidade, mas toda cidade tem algumas questões de energia ou não, entendeu? Não tem. Agora, essas empresas vieram, Amélia, em função da matéria-prima, que é essa argila que eu falo que nós temos em abundância. Não, mas não adianta ir, porque não tem o resto. É isso que eu estou te falando. Não tem o resto. Precisamos desenvolver esse resto, melhorar esse resto. Mas o atrativo é a matéria-prima, entendeu? Foi a matéria-prima o atrativo. Você tem que criar uma infraestrutura boa para receber empresa, ou seja, um bom distrito industrial, você tem que criar escolas técnicas, que seja escola que venha para aí, você tem que qualificar seu pessoal, aí você consegue levar, entendeu? Cerâmica ou não cerâmica. Energia, por exemplo, não há cidade que possa não ter a garantia da Eletro de X quilowatts de energia para o seu distrito industrial. Porque passa pela tua cabeça que o empresário montou uma empresa e não perguntou para a Eletro se tinha energia disponível para ele, e depois que a empresa é montada, ele vai na Eletro perguntar se tem, no mínimo ela ia ter que construir uma subestação. Foi uma falha enorme dele, e posteriormente uma falha enorme do setor público, do poder público, que não ajudou a resolver essa questão da energia. Isso. Então, assim, eu acho que a solução para o crescimento da indústria de Tambaú não passa só pela cerâmica, passa pela infraestrutura de localização, espaço físico, mão de obra, pesquisa, energia, comunicação, entendeu? Se é uma empresa que vai depender de base, por exemplo, de internet, tem essa internet top que a empresa precisa. Eu já tive situações na implantação do Distrito Industrial de São João da Boa Vista, eu tive graves dificuldades com a Vivo, porque em função do relevo, não chegava lá a internet. E a empresa não opera sem internet. Então, toda essa negociação com a Vivo, ou que seja lá qual operador, agora tem vários, né? Com o fornecedor de energia, com a infraestrutura, você não leva nada. Então, nós temos que ter, levantar os potenciais atrativos nossos e daí trabalhar neles. E aí é o que eu estou te falando. Eu não acho que vocês tenham atrativos muitos hoje. Vocês têm que criar o atrativo. Eu acredito que para a semana que vem, que vai trazer dados sobre a cerâmica, talvez eles vão apresentar quanto que as nossas jazidas de argila suportam. Digamos que seja de 10, 20, 30, 50 anos. Eu não sei quanto, mas está aí 40 anos. O potencial de Tambaú sempre foi a cerâmica vermelha, continua sendo. Se a gente for pensar em termos de venda nacional, não na nossa região, mas em termos de venda de Brasil, o que nós produzimos é uma mínima parte para o país.
não digo a telha propriamente, qualquer outro produto voltado para a cerâmica. Eu acho que nós não podemos, não devemos deixar de valorizar a cerâmica de maneira nenhuma. Ok, eu acho melhor a gente deixar essa discussão para a semana que vem, porque aí os engenheiros estudaram tudo isso, e eles vão ser capazes de mostrar para vocês o custo de tudo isso aí, se vale a pena ou não. Tem dois itens que eu gostaria de fazer uma ressalva, aproveitar a fala do Marquinhos. O primeiro item. Hoje, Tambaú, essencialmente, continua ainda essencialmente ceramista, correto ou não? Ou eu estou errado? Marquinhos ainda tem uma diversificação maior com a metal mecânica. Isso, mas percentual, diante do cenário, igual você comentou também a respeito das costureiras, 50 funcionários costureiros. O que eu vejo nessa situação? Até onde essa associação dos ceramistas, com respeito a todos eles, vão admitir a concorrência de custo de mão de obra? Se eu chegar com a minha empresa lá, estabelecer para 50, 100 funcionários determinado, eu vou colocar o custo de mão de obra baseado naquilo que eu vou vender, tá certo? Dentro de um cenário de mercado. E aí eu não vou criar uma concorrência interna de custo de mão de obra, trazer mão de obra do ceramista para trabalhar na minha empresa? Será que eles vão gostar? Será que não vão gostar? É uma situação. A outra situação que você havia colocado aí, como fazer para trazer as empresas de médio e longo prazo? Eu acho que, para aproveitar a oportunidade, eu não sei quem é que está concorrendo à gestão nova aí, ao majoritário da cidade, chegarem vocês que têm muito mais conhecimento, mais próximo deles, fazerem com que eles façam um projeto de médio a longo prazo para esse tipo de coisa, sabe? Trazer isso aí, trazer incentivo, né? Dar incentivo para 15, 20 anos e traduzir o incentivo fiscal em mão de obra, desde que eles façam a contratação de mão de obra. Isso aí gera emprego, gera renda, gera consumo. É uma cadeia, é natural, faz parte do sistema econômico. Quando você fala em incentivo para a indústria, seu Edgar, são impostos. A indústria é ICMS. Esse imposto é estadual. A prefeitura não consegue reduzir nada. O que ela consegue fazer, no máximo, é o ISS, que é sobre serviços, né? Até 2%, que é a lei federal. Que mais que ela consegue? Doar um terreno. Aí em Tambaú, a lei parece que dá 250 mil para o empresário. Mas, de novo, é a questão. O empresário, quando vai para uma cidade, né, ele não vai atrás mais de ganhar um terreno ou ganhar 250 mil reais. Ele vai atrás de estrutura para ele montar o negócio dele e de uma mão de obra qualificada. E lógico que ele precisa de logística tal, mas basicamente é para isso. Empresas de pequeno porte hoje buscam cidades boas para a família dele viver, que é o caso de Tambaú, né? E com infraestrutura para a instalação da indústria dele. Independente do setor. E qual é a infraestrutura? Energia, comunicação e espaço físico. Bom, podemos, gente, deixar o setor ceramista para a próxima reunião? Aí os engenheiros falam melhor com vocês a respeito disso tudo, né? Eles conviveram, o Marquinho foi quem acompanhou a maior parte das vezes, né, Marquinho? O Sérgio também acompanhou, eu só acompanhei a produção dos relatórios e tudo mais. Então, podemos ir para a área de serviços, rapidinho, né? Que a área de serviços, Ricardo, você já pôs aí, Ricardo? O que a gente tem da área de serviços, né?
Maiores concorrentes, 70% de serviços está dentro de Tambaú. Então, serviços a gente considerou manicure, massagista, médico, dentista, advogado, engenheiros, toda essa gama de profissionais. E 13% está distante de Tambaú. Isso é um dado muito bom para a gente, né? Significa que a gente está tendo prestador de serviços interessantes na cidade. A expectativa da concorrência para o setor nos próximos 3 anos não vai mudar, 33%, para 25% vai aumentar um pouco e optaram em não responder 62%. Ou seja, de novo, né, aquilo que a gente fala, como é que esse cara não sabe se ele é um prestador de serviços, ele conhece a cidade, mas ele não responde, né, se vai crescer, se vai aumentar. Então, de novo, a nossa dúvida, será que ele não respondeu porque ele não sabe, ou ele, assim, para mim ele não sabe e não teve condição de falar, né? Quanto às ameaças, né, que ele pode sofrer, as maiores ameaças para o prestador de serviços, a falta de emprego na cidade, 14%, porque faltando renda, né, a gente usa menos os serviços. A concorrência desleal, 8%, redução na renda da população, a falta de qualificação profissional e preferiu não responder 34%. Então, se você juntar a falta de emprego com a redução da renda, só aí já deu 20%, né? Então, Tambaú vive, na verdade, o grande dilema e o grande desafio. Nós precisamos gerar mais renda no município, mais dinheiro circulante. Isso vai movimentar não só a indústria, mas principalmente comércio e serviços, né? Está faltando dinheiro para as pessoas aplicarem. Vamos para frente, Ricardo? Pontos fortes, diferenciais e fatores negativos. Vamos lá. Os pontos fortes dos empresários, né, foram indicados como sendo bom atendimento a cliente, 18%, qualidade do serviço, 15%, experiência no segmento, 10%, e qualificação profissional, 6,5%. Diferenciais, serviço de qualidade personalizado, 11%, profissionais experientes e qualificados, 11%, variedade de serviço, 10%, e qualidade de atendimento, 10%. E fatores que pesam negativamente no negócio, a renda cada vez menor do cliente, a margem de lucro e a alta taxa de desemprego. Então, da nossa convivência com o Tambaú, a gente sente que o setor de serviços, ele tem profissionais, assim, você não vê problemas grandes com os prestadores de serviço no perfil deles. O problema que você vê é a falta de recurso financeiro, de dinheiro, para remunerar os serviços prestados, né? O Marquinho é prestador de serviços, né, Marquinho? Você concorda com esse perfil que deu aí? Ô, Amélia, aqui nós tivemos um empobrecimento muito grande nesses 20 anos, que eu falo aí, 20, 30 anos, a cidade empobreceu demais, a renda, a faixa salarial dos empregos baixaram muito, a quantidade de empregos baixou muito. Então, tudo isso que está dando esse reflexo, principalmente no comércio e no serviço. Eu, especificamente, eu trabalho muito, meu trabalho é regional, entendeu? Então, essa parte de consultoria na área de engenharia elétrica que eu faço é muito regional. Então,
essa questão do mercado local não me atinge tanto, mas com Sim. todos que eu converso, do setor do comércio, dos serviços, realmente a situação é muito delicada com essa queda de emprego e renda que nós estamos tendo aqui. Porque médico, dentista, todo esse pessoal deve estar sofrendo bastante, né? Com esse desemprego e a falta do dinheiro na cidade. Bom, treinamento no período de 2017 a 2020, 63% não realizaram nenhum treinamento e 31% afirmaram ter realizado. Aí, de novo, né, se você pensar, por exemplo, numa fisioterapia, num pessoal, como que em 3 anos a pessoa não participou de nenhum curso, de nenhuma atividade de atualização profissional. Aí, quem ministrou o treinamento? 62% não respondeu, 11% o treinamento foi ministrado por outro funcionário. Então, de novo, vem aquela visão, né? A gente não é contra o funcionário treinar outro, mas, na verdade, quando você faz isso muitas vezes, aquele vício, ele vai se perpetuando, né? Optaram em não responder quem foi treinado, 60%, e 19% responderam que o treinamento foi recebido pelo proprietário da empresa. E 6,33% o treinamento foi para o pessoal de atendimento ao cliente. É muito interessante, gente, quando eu já fiz muito isso na vida há muitos anos atrás, né? Quando você dá treinamento, principalmente para o pessoal da área de vendas ou de relacionamento com o cliente final, programas de qualidade, o funcionário fala assim, mas você avisou o meu patrão de que agora tem que ser assim, né? Então, de novo vem essa questão, você vai treinar os teus subordinados, mas se você não se treinar, dificilmente essa pessoa consegue aplicar esse conhecimento, né? Bom, investimentos, melhorias e desempenho. Para 67%, a empresa vai realizar alguns investimentos nos próximos 3 anos e responderam que não farão nenhum tipo de investimento, 28%. As melhorias apontadas que serão feitas são máquinas e equipamentos, lançamento de novos serviços, 9,5%, e não respondeu, 11%. O que poderia melhorar o desempenho comercial do setor? 39% optaram em não responder, e melhora da qualidade no atendimento a clientes, 14%, ter preços mais acessíveis, 7%. Então, de novo, né, a gente vê que serviços é uma área que é difícil você falar muito sobre ela, né? Se você olhar todas as respostas aqui, né? Ou a pessoa não respondeu, ou ela está esperando ansiosamente que o setor de emprego e renda comece a gerar riqueza para que ele possa participar desse círculo virtuoso, né? Nós não... Tanto o comércio quanto os serviços, eles recebem, né, o resultado do crescimento da agricultura, da indústria, né, e do turismo, que são as 3 possibilidades de geração de emprego e renda, e aí a possibilidade do consumo. Então, é uma consequência, né? Não tem como você ficar discutindo muito assim, olha, tem que ter mais médicos, ou tem que ter mais dentistas, tem que ter mais... Porque não há renda na cidade que pague esses serviços, né? Algum comentário? O Mazinho está participando aí, mas está quieto, Mazinho?
O Mazinho anda quieto. É uma área que praticamente eu não participo. Eu estou vendo o que está acontecendo, essa coisa toda, mas não tenho muito o que falar, não é minha área de atividade, né? O que eu sempre falo é isso: se não está indo bem, tem que mudar tudo. Eu já falei, cansei de falar, tem que trocar tudo. Não elege ninguém, começa, tem que fazer alguma coisa. Eu acho por aí, não tem jeito. Está vindo bem, está muito bom, está tudo certo, então não precisamos fazer nada. Se está ruim, tem que mudar. Só isso. Mas eu não sou candidato, hein? Não sou candidato a nada. Você não é nem de nenhum partido, né? Não. Isso é muito importante, porque nesse momento, né, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está participando, é para o partido Tambaú. Oi. Só voltando, enquanto a Dina está tentando entrar, nós como falamos no início aí, então, a gente fazer uma programação aí, um planejamento para ir estourando no começo de novembro, nós estarmos, o ideal era pelo menos na última semana de outubro, nós estarmos chamando os candidatos já com alguma coisa pronta na mão, entendeu? Para não ficar muito perto da eleição. Então, a gente vai tentar, até a terceira semana de outubro, já encaminhar para vocês as propostas gerais de tudo. Primeiro, para vocês olharem e aprovarem. E a gente organiza por temas, né? E aí, se vocês acharem que isso já é o suficiente para a gente continuar, seria bom, Marquinhos, aí ter todo o grupo gestor, né? Que é o pessoal, os contratantes lá. Pedro, você, Zé Augusto, tomar uma decisão sobre aquilo como vocês querem fazer, né? Porque, de qualquer maneira, isso vai ser publicado. Mas a instituição, a associação comercial, pode, com essa relação aprovada pelo grupo focal, pelo CADETAN também, né? A gente não conseguiu a adesão do CADETAN, muito interessante isso, né? Produzir um documento final até final de outubro. Mesmo que o 2050, porque o 2050 tem introdução, histórico, um monte de coisa. Mesmo sem isso, só as propostas por enquanto, né? Pelo menos algumas diretrizes para nós podermos estar chamando os candidatos a prefeito e vereador. Nós já estamos falando para eles que nós vamos chamar, entendeu? É isso mesmo. Consegui. Desculpa aí a bagunça que eu fiz com o meu microfone, mas é o seguinte, o que eu fiquei observando, que eu acho que podia ser uma estratégia de logística mesmo, para se fazer uma proposta junto aos futuros, futuro prefeito, né, o pessoal que vai entrar agora, os políticos. Assim, eu achei interessante essa parte de serviços de Tambaú tá num nível bom, você tem bons médicos, né, bons prestadores de serviço na cidade, que isso talvez seja um fator para atrair uma pessoa a instalar uma empresa na cidade, né? Para você vir morar em Tambaú. Você vai ter... Então, eu queria até saber, assim, a parte de escolas, por exemplo, se é fácil a pessoa conseguir vaga em escola. E eu acho que isso são coisas que a gente poderia trabalhar para melhorar... Ai, meu cachorro. Para melhorar na cidade, que é você ter um nível de escola, assim, de escola para oferecer bom, né? Que são além da infraestrutura que você também falou bastante, Amélia, né? Porque tem que casar todas as coisas. Eu acho que aproveitar o que tem de bom como uma propaganda para a cidade, né? Era isso. Isso mesmo. Tambaú, eu acredito, né? Aí o Marquinho e o Sérgio, o Lucas, que é o pessoal que está mais em Tambaú, o Mazinho, vão poder falar. Mas me parece que tem boas escolas, tem qualidade de vida, tem
a questão da segurança. Então, da minha experiência, gente, assim, por que que uma empresa vem para um município? Ela vem primeiro porque a família dela vai ficar bem. Então, essa coisa do médico, dos serviços é importante para ela, né? E ela vem porque ela tem um ambiente interessante para ela se instalar, que aí está relacionado a uma mão de obra, mesmo que não exista mão de obra pronta, mas tem uma relação com o Senai muito importante, né? Uma garantia de que o Senai vai capacitar, porque uma empresa para ser construída, ela leva 8 meses. Em 8 meses, você consegue capacitar pessoas para atender aquela empresa, mas você tem que ter uma estrutura para fazer isso funcionar, né? Espaços físicos para ela, e essa coisa da energia. Hoje, um dos caras que vieram aqui, primeiro ele sentou e perguntou, aqui tem energia? Aí eu falei, quanto que a tua empresa vai utilizar de energia? Porque eu estou cansado de ir nas cidades e não tem energia, ou seja, não tem subestação da Eletro suficiente para atender uma demanda de uma fábrica que usa muita energia, né? Então, essa infraestrutura tem que ser negociada com a Eletro, e aí você precisa da parceria do poder público. E a internet já você não precisa da parceria, porque as empresas estão ávidas por clientes. Então, hoje em dia, você tem muito. Quando eu comecei aqui, há 15 anos atrás, gente, só faltava ajoelhar no pé da Vivo para ela botar a internet no nosso distrito industrial, né? Hoje tem. Então, eu acho que o que você falou é bacana, sim. E o próximo gestor público tem esse grande desafio, né? De fazer essa infraestrutura industrial. Bom, amanhã, não sei se amanhã ou depois, o Sérgio já coloca para vocês o trabalho da cerâmica. Então, o que vocês vão receber lá, gente, é muita coisa. Vocês vão ter muita coisa para ver. Primeiro, é o inventário, que é o questionário igual a esse, desenvolvido próprio para cerâmica, que a gente aplicou. E a segunda parte é o trabalho dos engenheiros, né? Então, é uma apresentação PowerPoint, eles já fizeram essa apresentação para os ceramistas, para o grupo gestor que contratou o projeto, né, o Marquinho, o Mazinho já viram isso. Então, vocês vão ler tudo isso, e aí a gente vai se encontrar, né? Eles vão também estar na live, e a gente vai fazer do mesmo jeito. Eu faço a abertura, e aí eles vão apresentar. Mas como é muita coisa, o que a gente pede é para vocês lerem antes, levantarem aspectos, né? Seu Basílio, que é a pessoa que mais manda contribuição para a gente, seu Basílio, eu vou mandar para eles o seu questionamento, tá? E a gente vai dirigir isso mais para as conclusões do que para entender, porque o que é o setor cerâmico hoje de Tambaú, vocês vão ver lá. Aí, a visão deles, as conclusões deles, seria bom de vocês participarem para a gente gravar isso e replicar, né? Que, de novo, a saída que eu vejo para o setor cerâmico é a aglutinação deles, ou numa nova empresa, como falou o seu Basílio, ou numa associação, eles se juntarem para se fortalecer. E aí irem para o mercado juntos, né? Eu vejo isso, a solução. Tá tudo certo, então? Amélia, por favor, um minutinho. Pode falar. Eu estou vendo aqui a contribuição do pessoal, e naquele do setor rural lá, você lembra que eu te passei algumas coisas também que eu fui acompanhando e está sendo encaminhado isso aí também, Amélia? O que foi que você passou, Mazinho, que eu já não lembro mais, que é tanta coisa. Eu coloquei a situação que o município é muito grande e a cidade fica numa ponta, que então
ele tem 40 quilômetros no sentido, 45 no outro sentido, 40 no outro sentido, então com a estrada é imprescindível. E que a gente tem um anel viário incipiente, então, vamos supor, a não ser o trânsito que vem de Palmeiras, que vai para Mococa, todo o resto não tem que cruzar a cidade, daí é uma tragédia. Então, Olha, um anel viário que encarece em 14 quilômetros o trajeto. lembro que você falou. E daí eu botei por escrito isso aí e caminhei. Eu não lembro de ter recebido, mas eu escrevi alguma coisa. Pode fazer um favor? Eu vou pedir para o Sérgio. Sobre agricultura, né? A gente escreveu e mandou para vocês. Eu vou pedir para o Sérgio mandar para você, Mazinho. Olha lá e checa se tudo aquilo que você contribuiu está presente lá. Se não tiver, você avisa o Sérgio, a gente acrescenta. Ok. Tá bom? Sérgio, tudo bem, Sérgio? Você pode fazer isso? Sim, posso sim. Ok. Outra coisa que eu acho que alguns já sabem é que, na verdade, é isso. Do dia 7 ao dia 14, nós tivemos uma série de incêndios aqui na região inteirinha, em especial nas nossas fazendas, então eu estou corrido até hoje atrás disso. Queimar ponte, queimou a cerca, queimou mato, queimou tudo. Só a infraestrutura produtiva que está mantida. Então, eu fiquei meio correndo atrás disso e agora que eu estou começando a dar uma pensada. Mas está tudo bem, vamos em frente. Ok, a gente agradece que você voltou. Tá bom? Bom, gente, então vamos finalizar aqui. E aí, até amanhã ou depois de amanhã. Então, Sérgio, você encaminha para o Mazinho da agricultura, o Mazinho vai complementar. O material da cerâmica, o Sérgio vai encaminhar para vocês amanhã ou depois de amanhã. A gente encaminha para o Sérgio amanhã e ele reenvia para vocês. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, pelo envolvimento. A ajuda de vocês foi muito boa, tá? Boa noite. Tchau, boa noite.